Voltamos com... Melhor agora. Agora sim, agora tudo vai A gente começar. faz Casa Cor para esse momento, não é isso? A gente espera o ano inteiro para vir verdade, aqui é verdade. no Momento TV Casa Cor. A gente espera um ano, agora 6 meses, né? Fazendo São Paulo, agora o Rio, a gente está vendo mais essa pessoa aqui que não existe. Se alguém tentasse descrever, eu falaria, se não conhecesse, mentira. Não existe, essa pessoa não existe. Não existe, ela está aqui. Tô aqui. Pode piscar que ela cai. Não, olha, você sabe que eu viajo para todas as Casa Cor do Brasil. Imagina. E fico ansiosa para chegar o momento do Rio de Janeiro. Que bom. O Rio de Janeiro tem uma atmosfera que só se encontra aqui. Só se encontra aqui. E todo mundo fala. Jura? E você, e o Fábio, e a Carol, e a Gabi, e a Camila, e o Bruno, e o Fábio Todos Cardoso. amigos, né? São todos amigos, né? São pessoas incríveis. Eu acho que a gente percebe menos porque a gente acaba que constrói essa atmosfera, né? A gente é parte dela. Então, quando você está dentro, você talvez não tenha a real percepção do que isso significa. Quando você vê de fora, como a gente também é visitante na Casa Cor São Paulo, Casa Cor Brasília, Belo Horizonte e tal, a gente também olha assim, poxa, que legal, deve ser legal morar aqui. Então, assim, é uma troca, na verdade, né? A grama do vizinho é sempre mais verde aqui, mas a gente gosta, a gente adora estar aqui. Bom, mas vocês estão fazendo uma ponte muito interessante com São Paulo, né? A gente já vem há uns 4, quase 5 anos namorando a saída para São Paulo. A gente se estruturou, a gente não fomos assim aventureiramente, a gente foi de verdade. Essa semana que entra a gente abre as portas, graças a Deus, no escritório, lá na Francisco Leitão 246, em Pinheiros. E vai ser incrível, a gente já está trabalhando, já está atuando em São Paulo e para a gente, na verdade, a nossa ideia para dar um atendimento mais bacana, mais próximo para o cliente paulistano, a gente faz questão de estar lá. Até para demonstrar e para ratificar que a gente está lá para ficar. A gente não está indo para daqui a pouco a gente volta, não. Não é programa do Jô. A gente vai para ficar de verdade. Quando vocês decidiram ir para São Paulo, é porque vocês tinham alguns clientes que eram cariocas que foram morar lá. Como é que foi essa decisão para fazer, né, viver na ponte aérea? Inicialmente foi muito por isso. A gente tem alguns clientes ainda em atividade aqui no Rio de Janeiro que tem ou apartamentos para alocação internacional até em São Paulo, e alguns que preferem ter um apartamento lá para eventualmente passar um final de semana, ou que tem família em São Paulo, mas não querem se hospedar em hotel, então preferem ter apartamentos lá. E a coisa foi caminhando e foi migrando hoje já para os primeiros clientes paulistanos de verdade. E isso que orgulha a gente. E a gente já vem há alguns anos, assim, há algum tempo, numa tentativa de desenvolvimento de uma identidade projetual, assim, visual, que se assemelha muito com o gosto do paulistano. Então a gente, já algumas vezes nós ouvimos, nossa, esses dois meninos, eles são, meninos, né, meninos, esses dois meninos, eles são de São Paulo? O próprio Paulo Bach é um, assim, via nosso espaço na mostra da Artefato e fala, nossa, eles são do Rio? Ou seja, isso é muito natural da gente. A gente nunca forçou uma barra para desenvolver, vamos fazer isso porque isso aqui um dia vai dar certo. Não, a gente já é assim. Até por isso que a gente consegue tanta similaridade quando projeta em dois momentos distintos. É muito projeto no escritório, às vezes a gente rabisca, cada um faz um layout, apresenta a ideia um para o outro, fala, pô, mas quem fez esse mesmo? Porque é igual. Há quantos anos vocês trabalham juntos? A gente faz 20 anos esse ano. Que máximo! Então vamos comemorar os 20 anos de Fábio e Rodrigo. Que legal, que bacana. É um dia a dia, né? O que é muito bacana e que facilita pra gente é que a gente, ao longo do tempo, a gente foi virando amigos de verdade. Então, assim, hoje somos irmãos um pro outro, padrinho da minha filha, do filho dele. Então, assim, a gente tem uma relação que extrapola a questão projetual, a questão do dia a dia do escritório. De vez em quando a gente tem umas rusgas, mas é normal, porque assim, todo mundo que lida com criação quer botar para fora o que está pensando. O importante é sempre respeitar o parceiro. Não é tipo assim, então você faz esse. Não. Todos os projetos passam pelas 4 mãos. Só sai do escritório quando um avalia a ideia inicial do outro. É sempre assim. Então ambos projetam. Isso que é o mais bacana. Muito bacana. Vocês se lembram que quando a gente mostrou as obras de Casa Cor, foi o Fábio que veio. Hoje o Fábio está em Angra. Aí, dessa vez, o Rodrigo que vai apresentar o espaço agora pronto. É sócio, né? Sócio é bom. Por isso. Quando a criança chora lá, eu saio correndo, ele fica aqui, mas é assim. Lembrando que os dois têm filhos pequenos. A sua está com quanto tempo? Hoje está fazendo 1 ano e 9 meses. Hoje é o aniversário... Não, 1 ano e 9 meses. Pensei que era 1 ano e 9 meses. A sua, a do Fábio, do menino do Fábio tem 4.
4 anos já. São os dois pais muito bacanas. Eu já vi eles, já vi os dois com as crianças, são atuantes. Grandes pais atuantes. De verdade, que é muito bacana, né? Acompanhar a criança assim crescendo é muito interessante. É minha primeira filha, então assim, e foi muito esperada, muito aguardada. Quando vem, Que legal. até emociona. Gostei disso, é a primeira, significa que vem mais filhas por aí. Fábrica tá aberta. A fábrica está aberta. Agora ele vai mostrar pra gente esse espaço aqui. Uma área importante de circulação na casa, porque a gente tem uma escada para subir para esse pavimento, então as pessoas são obrigadas a passar por aqui 2 vezes. Quando vezes. chegam e quando vão embora. É verdade. Vocês pensaram nisso também. A gente optou por esse espaço, a gente demonstrou interesse inicialmente por esse espaço muito por isso, pela questão da visibilidade que o espaço ele traria para a gente. Mesmo sabendo que, sendo um espaço de circulação, os outros 7 espaços ao redor da gente precisariam passar por aqui. Para as obras. Exatamente. E isso dificulta um pouco a logística de obra. Então a gente saiu logo na frente, a gente já deu um polimento no piso, já preparamos as paredes, fizemos tudo e saímos. Deixamos todo mundo trabalhar, as coisas foram chegando, a gente foi só retendo. Na antevéspera da foto, a gente chega para os amigos, são todos amigos aqui ao nosso redor, ó, agora a gente vai montar para fotografar. Aí todo mundo para um pouquinho, a gente vem, monta tudo de verdade, adorna, tal, finaliza, produz, clica e agora? Vai ter mais bagunça? Vai. A gente junta tudo, isola e espera mais 1, 2, 3 dias para que tudo fique pronto. Então assim, Casa Cor é isso. Você tem que ter um projeto que surpreenda, que você fique feliz, que surpreenda ao visitante, mas que seja execuível com relação aos vizinhos, aos vizinhos literalmente aqui. Bom, a gente, nesse caso, ela está localizada aqui, é um family room com essa localização. Se fosse uma casa, não pensando mais em circulação de casa-cor, o family room ocuparia esse espaço, provavelmente seria uma sala mais isolada? Isso hoje, assim, esse tipo de ambiente a gente encontra muito em apartamentos do Rio de Janeiro. Apartamentos, por exemplo, de 4 quartos, 4 suítes. Entre eles existe uma sala íntima, que tem uma configuração muito similar a essa. A gente passa por uma sala de jantar, por um hall de circulação social, até disfarçado, né? Como se o pessoal que serve jantar pudesse passar por um outro corredor que não pela sala, entra por uma sala na sala de jantar e depois tem sempre uma sala íntima como essa, que é um ambiente social da família, de distribuição para os quartos. Como se ali fosse um quarto, aqui fosse outro quarto, ali outro, aqui mais um. Mais ou menos assim. Então, esse layout, ele está sendo muito... Estamos recebendo mensagens no Instagram, Facebook, que ele, entre aspas, serve para uma situação real. E foi o que a gente pensou. O visitante, quando subisse a escada, a gente queria receber a pessoa de frente, como se estivéssemos sentados no sofá e todos fossem chegando... Nossa família chegando. Exatamente. Ou nossos convidados, algo que o vale, assim. E ficou... Porque daí, bom, o Fábio já tinha me contado, a princípio o papel de parede até ali, o ambiente vai até ali, aí vocês estenderam um pouquinho até lá. Porque a gente tentou estender um pouco mais, que é para tentar trazer um pouco dessa unidade visual. Quando você sobe, talvez você não entenda muito o que vai acontecer aqui em cima, mas quando você já visitou e que você vai descer, essa questão da continuidade, ela amarra melhor a ideia. E o Zanini aqui embaixo, que é nosso amigo e tal, contribuiu com isso, colaborou com isso. Então, assim, ficou uma parede mais sem interferência para quando chegasse no espaço, a coisa realmente acontecer. E está dando bastante certo. E já é uma característica de vocês de pôr poucos elementos. A gente tem elementos importantes, mas poucos elementos. A gente está nesse caminho. Assim, não chega a ser totalmente minimalista, mas é uma coisa menos. A gente pensa muito na função, isso para a gente é muito importante. E a gente se caracteriza por uma mistura de materiais. Isso para a gente é mais importante do que um ambiente completamente desalmado, que só a produção, que quando você carrega um ambiente, que ele acontece. A gente faz ao contrário. Assim, o ambiente, mesmo sem produção, ele tem que acontecer. E a produção vem para finalizar. E aí cada cliente tem a sua individualidade. Então, assim, fica um projeto mais versátil para qualquer cliente. E isso que é o mais bacana. Sim, e quando a gente esteve aqui, todos os móveis e toda a produção estava escondida embaixo dos plásticos, porque estava em obra e teve muitas perguntas. Eu me lembro, então, uma das perguntas que a gente falou que só ia responder ao vivo foi de um internauta que falou: a cor, eu quero a cor. Aí a gente falou: é um papel de parede. Então, o que a gente tem naquela parede ao fundo é um papel de parede. É um papel de parede da Orleans, que é um grande parceiro nosso. É um lançamento deles. E a gente tentou criar como se fosse meio que uma situação em L, um volume em L. Então tem a parede que recebe a marcenaria, o papel faz fundo nela, passa e faz um L nas portas de
que levam para os outros ambientes. E dá durabilidade no projeto, a gente sabia que ia ter muita circulação aqui, o pessoal acaba aqui sem querer ou propositalmente para sentir a textura, passa a mão na parede, então assim, tem que ser um material que realmente que resistisse, e está acontecendo. Já para fazer o fundo do espaço, um frame mesmo, a gente optou por um produto que é um lançamento de uma empresa nova no Rio, chamada Lantai, que vai ser comercializado na Santa Sofia, que é um revestimento, que é um outro parceiro nosso. Isso é um peeling de pedra. É uma pedra verdadeira, é um outro tipo de revestimento. A pedra ela é aquecida e tira uma leve camada, uma fatia. E ele é flexível, então a gente descobriu isso para fazer um projeto revestindo pilares com seção circular. Eles aquecem a pedra, mas tira uma película, como se fosse um peeling facial. É incrível. Como que tira assim? Agora fiquei curiosa. É um processo turco, né, da Turquia. E assim, como diz o nosso amigo que trouxe, if I tell you, I have to kill you. Então é mais ou menos isso. Eu não quero saber, não quero mais. É tipo um segredo, mas é um material bem diferente. E ele aceita ser lavado, a gente aplicou, estava no meio da obra, antes da inauguração, a gente passou uma buchinha, um paninho e tal, molhado e está aí, perfeito. Ele aplica com argamassa normal? Cola. Quantos milímetros de espessura? Ele tem 2 milímetros, é como se fosse uma cartolina de criança, de escola de criança. É uma membrana, realmente uma membrana, uma película bem, bem fininha e confere uma durabilidade enorme, porque ele é uma pedra verdadeira. Não é um revestimento industrial que remete a uma pedra, é uma pedra de verdade. Só que todo seccionado, aí dá esse movimento, porque a pedra proveniente da natureza, ela tem essas variantes. Que legal, porque daí, quer dizer, uma economia de pedra imensa. É verdade. A gente tem esse efeito como se fosse uma forração de pedra com 2 milímetros de espessura. É bem interessante, é um material novo que a gente está trazendo e tem várias nuances, tem várias cores, uma padronagem bastante diversificada. Será que dá para fazer com qualquer tipo de pedra? Dá, com qualquer tipo de pedra. Tem as mais pretas, as mais claras, as beges, tem essa que é meio fende, tem algumas que são meio furtacor, como se fosse meio que um ônix. Até esse material tem até a possibilidade de ele ser translúcido. A gente fazer uma parede, que aí nesse caso ela tem que ser uma parede ou uma superfície de vidro. Então a gente faz um elemento envidraçado e cola no vidro e acende, então a parede toda fica acesa. Muito bem, então vamos repetir, é um peeling de pedra, quem aqui no Rio... Flexform, quem no Rio... Especializado na Santa Sofia Revestimentos, lá no Casa Shopping. Uau, bom, adorei essa aula sobre o peeling de pedra, não conhecia, mas não quero saber mais nada sobre o processo de fabricação. Se você me contar, vai ter que me matar. Então, melhor não. Bom, o Arthur Marques faz uma pergunta interessante sobre cores e projeto de luminotécnica. Antes, então, de fazer a pergunta, vamos falar sobre o projeto de luminotécnica, porque ele fala, a escolha das cores influenciou o projeto luminotécnico? Essa paleta, na verdade, é a nossa paleta do dia a dia. É a nossa paleta orgânica, de certa forma. A gente não varia tanto em cima dela. Mas a iluminação, com certeza, ela influencia. A gente optou inicialmente para fazer uma iluminação difusa nesse trecho da família, para evitar foco, ponto. Então a gente só trabalhou com iluminação indireta e o único foco ali na mesa para poder servir alguma coisa, esse tipo de coisa. E aqui na parte do sofá, propriamente dito, rebatendo um pouquinho do tapete, a gente pegou o tapete e jogou o tapete para o teto. Então tem mais ou menos as medidas do tapete, de certa forma. A gente está usando uma lona tensionada. Então é uma fita de LED com uma temperatura de 2.700 Kelvin, então ela fica mais amarelada. Ela pode ser dimerizada. E essa lona, que a gente chama aqui de Tensoflex, ela oferece essa coisa mais homogênea. Então você olha para o teto, você tem um trecho todo iluminado, como se fosse um céu. Parece uma janela, né? Exatamente, uma janela para o céu, uma clarabóia, como se fosse isso. É muito do efeito de clarabóia. A diferença é que a gente consegue regular a intensidade. Então a gente pontua o que tem que ser iluminado para dar o clima, para fazer a produção, regulando essa questão da intensidade dessa luz do teto. Então a gente escurece ou clareia um pouco mais, bota mais forte ou mais fraca, para poder as sombras aparecerem. Como dizia Lulu, não existiria sombra se não fosse não sei o quê. Se não fosse a luz, se não fosse a sombra, se não fosse a escuridão. Lulu falou alguma coisa, né? Mas é isso aí. É por aí. Ali tem uma luminária maravilhosa. É uma luminária que é tipo um filete, né? Ela tem ali 5 pontos de LED e está iluminando esse trabalho de um fotógrafo aqui do Rio, chamado Beto Gatti, que está exposto na galeria da Gabi, sócia da Carol, na Sadoc 17, na My Living.
E está à venda lá, e a gente vai ter aqui no final do evento o Special Sale, então tudo que está aqui vai ser comercializado. Acredito que o trabalho dele, inclusive, e tal. Carol, Gabi, vocês vão dar um desconto para quem levar esse quadro? Espero que Eu acho que merece, né? Tá exposto aqui já. O preço subiu por estar exposto aqui, mas tem que dar o desconto para voltar para o preço normal. Não vem, tá inflacionando o mercado aqui, ó. Camila, ele quer vender aquilo ali, mas falou que o preço subiu porque está exposto aqui, você acredita? Não vale. Inflacionou, hein, cara? Inflacionando todo o material ali que se encontra na Sadok. Chama My Living a galeria dela? My Living. Sadok 200. Sadok de Sá 207, em Ipanema. 207. Então essa é uma peça de lá. Muito bem. Bom, então, era essa a pergunta dele, era sobre luminotécnica e as cores. Você já falou que essa é a paleta com a qual vocês trabalham normalmente, né? Então a gente tem aqui cinza, um quase fende, tem um marrom, aquela cor da poltrona que tá entre o marrom e o... É um fende de marrom, né? Porque assim, o que é o fende, né? O cliente fala, nossa... Mas o que é o fende? Aí a gente responde, fende é essa cor que você não sabe decifrar o que é. Pode ser fende de cinza, pode ser fende esverdeado, pode ser fende de azul, pode ser fende de marrom. Para a gente pode. Então assim, é uma cor meio híbrida que ela serve um pouco para amarrar tudo. A gente já tinha um piso de mármore Carrara na casa, que a gente optou por deixar, demos um tratamento nele. E em cima dele, a gente foi montando o nosso quebra-cabeça da nossa composição de cores e texturas, os materiais, etc. E ainda assim mantivemos o Carrara no tampo do centro e no tampo da mesa lateral. Faz um link com o piso que já existia. E a estante vocês se desenharam ou esses são módulos que a gente encontra? Essa estante é uma estante chamada Zig Zag, é uma estante da Florence, desenhada por um designer especificamente para a Florence, que a gente acha ela incrível e por isso usamos aqui. A gente detalharia uma marcenaria um pouco mais diferenciada, mas surgiu essa possibilidade, que é um prazo muito pequeno, e geralmente a gente não usa porque o prazo para fabricação não é suficiente. Dessa vez foi suficiente, então a gente abraçou a ideia e somos muito parceiros, a gente adora. É uma estante que dá para fazer uma produção, aí colocamos uns livros mais claros para poder aparecer, mas compõem com a nossa coisa mais da neutralidade, da temperatura, do aconchego, fomos mais por esse caminho. Bom, em termos de produção também, vocês são bem contidos, né? Olha, vamos mostrar arquitetura, vamos mostrar... a gente gosta muito da arquitetura mesmo, assim. A gente respeita quem privilegia mais a questão da produção visual, etc. Mas não é muito o nosso negócio, assim. Não é por não gostar, não é porque é uma linha de projeto. Né? Se todos formos na mesma linha, como é que alguém vai se diferenciar do outro? Então, assim, o nosso vagão é um outro vagão. A gente está em outro vagão do que o restante da galera que capricha mais, que, entre aspas, entulha, que carrega um pouco mais. O nosso é outro. Tem cliente para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, a gente está super feliz com isso e vamos seguir com isso. É a nossa assinatura. Que legal. Bom, acho que eu vou estar aqui no Rio, então, na inauguração do espaço de vocês em São Paulo, se for a semana que vem? Semana que vem. O imobiliário está chegando, estamos montando tudo. Daqui a pouquinho tomaremos alguma coisa. Um champanhe, um café, um açaí. Bom, vocês vão ficar, um fica aqui, outro fica lá, vocês vão estar sempre por lá. A gente vai ter uma agenda para atender os clientes de lá. A gente geralmente faz a parte comercial fundamentalmente em conjunto, então os dois sempre estão presentes. Depois que o projeto é apresentado, que é aprovado, que anda, acaba que um ou outro leva um pouco mais, porque senão ficaria uma coisa confusa, né? Eu falando com você, cliente, uma coisa, de repente tenta falar comigo, eu estou offline, liga para o Fábio, ele fala outra sem saber que eu acabei de falar uma. Então, assim, para evitar, a gente usa as ferramentas, né? Grupo do WhatsApp, o bendito WhatsApp auxilia muito. A gente tenta concentrar para estar tudo ali arquivado, oficializado, para não ter... Mas a gente vai acabar indo, pelo menos, semana sim, semana não, ou os dois, ou um e o outro. Estaremos em São Paulo, efetivamente. Então a gente vai mostrar o escritório de vocês lá quando a equipe voltar para São Paulo. Com o maior prazer. Se não voltarem, a gente tem que arrumar uma outra equipe, né? O pessoal que vem para o Rio não volta não, estou de olho em vocês. Hein? Tem esse problema, tem de verdade esse problema. Eu fico um pouco mais... Bom, em algum momento a gente consegue se encontrar em São Paulo. Acho que a Ju também não volta mais não. Volta, Ju? Volta. Não, a gente vai voltar. A gente tem, nesse momento, a gente tem Casa Cor Brasília, Casa Cor Mato Grosso do Sul, que acaba hoje, Casa Cor Paraíba, que vai até sábado, Casa Cor Espírito Santo, Casa Cor Pernambuco, Casa Cor Peru, acontecendo nesse momento. Eu já me perdi. Então, Eu já me perdi no mapa. A gente também já se perdeu nas viagens por aí, mas... As moças não sabem nem onde moram Não sabe mais não, o nome dos filhos. É verdade, é verdade. Então, mas a gente vai voltar para São Paulo e quando a gente voltar para São Paulo, a gente mostra o espaço de vocês. Tá incrível. A gente marca um café filosófico. Uma boa. Fechou? Tá marcado. Então tá bom o café.
Ah, tem uma pergunta, mas tudo bem, eu vou abraçar mesmo assim. Eu abraço mesmo assim. Sem problema não, né? Não pode, depois a gente já... Exatamente. Fale qual a pergunta. Da onde é o sofá? Nosso mobiliário é todo de artefato, sem exceções. Ótimo, artefato. E tem mais? E Vanessa. Sim. Tá. Quer saber sobre a cor da estante, então? Foi pensada, a gente escolheu uma cor um pouco fora do catálogo natural da Florência para a gente coordenar. Duas coisas que são legais aqui. A gente está num tapete que a gente desenvolveu, uma coleção que a gente desenvolveu para Santa Mônica Tapetes, chamada Grid, que é uma coleção baseada no grid arquitetônico urbanístico de algumas cidades que tem um link com o design. Então, a primeira coleção saiu com 5 cidades: Paris, Londres, Barcelona, Nova York e Paris, Londres, Barcelona, Nova York e Rio de Janeiro, Gênova. E uma outra que eu acabei de esquecer. E depois fizemos Miami. Então, assim, Barcelona, a gente pega o bairro gótico, fizemos o grid do bairro gótico, vetorizamos e ficou um tapete todo desenhado a partir do grid arquitetônico das cidades. Mas esse daqui, esse que a gente está... é Paris. Esse é o grid de Paris, então. Se eu for a Santa Mônica, encontro e falo, eu quero um tapete da coleção Grid do Fábio Buedo e Rodrigo Jorge. Vai ser um prazer, vai ser bem recebido. Se fizer isso, vai ser bem recebido. Então, na Santa Mônica você encontra. Uma outra coisa que chama muita atenção é a sonorização. Você olha para o teto, você não vê nada. A gente optou por fazer um teto completamente limpo, porém, existem 2 alto-falantes aí em algum lugar. A gente sabe onde. É uma tecnologia nova que está chegando, que é um alto-falante que ele se mistura ao acabamento do gesso. Ele fica um pouquinho recuado em relação à face acabada do gesso e a gente dá uma demão de massa, pinta por cima e ele fica... Ninguém vê. Que é uma tendência para a gente, ter o teto quanto mais limpo possível, só com iluminação indireta. Quem fez essa parte de sonorização para você? Foi a High-End, que é nosso parceiro também de muitos anos. Muito bom, olha, dos segredos que a gente só descobre quando conversa com o profissional. É verdade. Pronto, agora sim, vou dar o segundo abraço. Abraço de novo, eba.